religioso para ser espiritual. Segundo, de organização, de tônica na organização para a tônica no organismo. Terceiro, de participar, de ser aderente para ser parte da missão. Quando eu penso isso na igreja brasileira, eu me preocupo, porque nós temos muitos aderentes, mas temos poucos que fazem parte da comunidade missionária. Quarto, mudou de viver em uma comunidade única para viver numa multidão de redes de relacionamento. De buscar explicações, esse é o quinto, de buscar explicações para buscar experiências. E eu, como metodista, uma teologia wesleyana, não tenho medo de falar de experiência. Eu respeito os meus irmãos, colegas, que atacam o excesso de experiências por aí. E eu também não gosto de excesso de tônica na experiência, mas a experiência é importante para nos dar o norte daquilo que nós cremos também. E outra mudança, de verdade, ou de uma verdade para verdades. Eu sei que aqui é complicado, porque nós evangélicos, sim, cremos que só existe uma verdade, e esse é Jesus. E nós não negociamos essa verdade. Mas, amados irmãos, eu sei que eu vou chocar alguns de vocês, nem tantos, mas alguns de vocês. Nós temos que entender que admitir que existe uma verdade, que é Cristo, não significa dizer que não há outras verdades. Sejam essas verdades descobertas pela ciência, ou pela experiência, ou pela razão. Há outras verdades e nós temos que dialogar com essas outras verdades, sem que com isso a gente sacrifique essa única, universal verdade que é Jesus. Aprender então a aprender pessoas, aprender o que elas pensam, ouvir suas histórias, trocar as histórias com elas, identificar onde Deus está trabalhando na vida delas, sem necessariamente querer impor, jogar goela abaixo a nossa única verdade. É preciso que a gente tenha a maturidade e a orientação do Espírito Santo para identificar onde Deus está trabalhando nas verdades que as pessoas têm para si próprias, e a repartir a história da redenção. E sétimo lugar, nós estamos numa mudança franca de cristandade para pós-cristandade, e nós temos que entender isso. Finalmente, amados, a igreja precisa recuperar a sua confiança e sua certeza de fazer missão de maneira integral. Ocorre que quando essas mudanças todas acontecem, a igreja tende a ficar recuada, apertada lá no canto da esquina. Nós precisamos recuperar a nossa confiança, e essa confiança não significa não mais ter dúvidas. Significa estar aberto para o diálogo, para responder às nossas dúvidas, porque mesmo nós cristãos temos dúvidas a respeito de nós mesmos. Sim, a igreja precisa recuperar a sua confiança, e a confiança de que faz sentido para esse mundo. Eu sei que isso não faz muito sentido para nós brasileiros, porque afinal de contas nós entendemos que a igreja está recuperando a sua confiança, mas eu fico pensando onde estamos pondo nossa confiança, não é? Um dia desse eu estava pensando que nós temos novas trindades no Brasil, não é? Nós temos Deus, Pai e a Bíblia. Nós temos alguns grupos têm como trindade novos membros, dinheiro e prédio. Outros têm como trindade coisas que não são a trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. A começar por aí, precisamos recuperar a nossa confiança na presença triuna do nosso Deus. Agora um pouquinho, para terminar, sobre misticismo.
Eu gosto muito da maneira como André Drudgers oferece uma ideia que torna mais fácil entender o papel exercido pela religião na cultura brasileira. Note bem, ele sugere que, diferentemente da religiosidade oficial popular, e também distinta daquilo que nos Estados Unidos se chama de religião civil, há aqui no Brasil que se pode chamar de religiosidade mínima, que como fenômeno cultural permeia todos os aspectos da vida brasileira. Tal religiosidade mínima, olha, entender isso é interessante, é muito menos institucionalizada, não tem clero e não possui quase nenhum ritual. Essa religiosidade não presta atenção a prédios, edifícios, templos e símbolos onipotentes de religião. Sua existência quase não é notada. Segundo Drudgers, essa religiosidade mínima opera no nível da sociedade como um todo. Em certo sentido, não há exceção. Cujo principal veículo é a mídia de massa, embora expressa através do uso comum e nas relações interpessoais. Explico um pouco mais. Mínima religião poderia ser comparada com a religião civil, mas é muito mais ampla, mais importante, é entendida e usada pela vasta maioria da população sem ser refletida, na qual os conceitos de Deus e de fé são centrais. Em outras palavras, todo mundo nesse país crê em Deus. Essa é a religiosidade mínima. É interessante porque, apesar de todo mundo dizer que crê em Deus, agir como se cresce de fato em Deus, Deus não é falado com frequência. E há sempre uma implícita referência a Ele, Deus, quando se fala de fé. Os conceitos de Deus, contudo, são geralmente vagos e embaçados, o que permite a qualquer pessoa entender o termo ou a ideia de Deus do jeito que ele ou ela achar melhor. Essa ideia vaga de Deus no Brasil, embora sirva para vencer a miséria, também serve para esquecer a miséria. E conduz à acomodação, à inação, à alienação. Em outras palavras, eu diria que para o brasileiro, Deus é um sujeito sem predicado. Quando há um predicado, esse não é Jesus, em primeiro plano, mas Maria, Santo Antônio, os rituais religiosos, quaisquer que sejam eles, desde que sirvam para substanciar Deus, para que Ele me ajude em alguma coisa. Então a mística religiosa que há nesse país está no centro da nossa cultura. Seja essa religiosidade experimentada coletiva ou individualmente. Além disso, a religião no Brasil realmente tem uma capacidade reguladora e integradora, como diria Darcy Ribeiro, influenciando o dia a dia de cada brasileiro. No fator regulador, religião exerce a função de gerar padrões morais que determinam o relacionamento dos indivíduos em sociedade. Mas como fator integrador, religião participa na necessidade do indivíduo que procura por comunidade que lhe permita sobreviver. E foi isso uma das coisas que eu encontrei a respeito das comunidades pentecostais clássicas. O pentecostalismo, no meu modo de ver, foi um dos grupos cristãos evangélicos desse país, pentecostalismo clássico, que melhor respondeu a essa necessidade, restaurando a dignidade das pessoas, dando a elas significado, dando a eles lugar, dando às pessoas espaço para se manifestarem, espaço para serem alguém, para serem chamados pelo nome e para serem conhecidas, enfim, para serem indivíduos que signifiquem algo para alguém mais.